Às vezes é difícil distinguir quando um homem está sendo simplesmente gentil ou quando ele está sexualmente atraído por você. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A verdade é que os homens são muito mais óbvios do que imaginamos. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que observar. Por isso, hoje vou revelar os 10 sinais claros que indicam quando um homem está sexualmente atraído por você. E uma vez que você começa a perceber esses sinais, nunca mais vai olhar para as interações da mesma forma. O olhar que não mente. Existe uma razão pela qual as pessoas dizem que os olhos nunca mentem. Quando se trata de atração, os olhos de um homem revelam muito mais do que suas palavras jamais poderiam. Os homens frequentemente tentam parecer desinteressados, sem querer se mostrar muito ansiosos ou óbvios. Mas no momento em que os olhos dele pousam em você de uma forma que dura um pouco mais do que seria considerado educado, isso é uma entrega inevitável. Todos sabemos como é o contato visual, casual, breve, funcional, com um propósito na conversa. Mas quando os olhos dele travam nos seus e ficam ali por um momento a mais, quando ele sustenta o seu olhar como se não tivesse pressa para desviar, isso não é casual, isso é atração. E é um dos sinais mais primitivos de que ele está sendo atraído por você em um nível mais profundo. O que torna o contato visual tão poderoso é que ele é inconsciente. Mesmo a pessoa mais disciplinada tem dificuldade em controlar por quanto tempo olha para alguém que deseja. Se você já se sentiu atraída por alguém, sabe como é difícil não olhar para essa pessoa. Você pode se dizer para manter a discrição, mas seus olhos te trairão. Com os homens não é diferente. Ele pode estar tentando agir como se não estivesse interessado, mas no momento em que você o percebe varrendo o ambiente com o olhar e os olhos retornando para você repetidamente, isso é uma confissão silenciosa. Os olhos dele já estão gravitando em sua direção antes que a mente dele sequer registre isso. Um dos indicadores mais claros é quando os olhos dele descem dos seus olhos para os seus lábios. Isso não é aleatório, não é distração, é biologia. Quando os olhos de um homem se voltam para sua boca durante uma conversa, é o cérebro dele sinalizando desejo. É o mesmo tipo de instinto que faz seus olhos pousarem naturalmente sobre a comida quando você está com fome. Ele não está sendo grosseiro e, na maioria das vezes, ele nem está consciente de que está fazendo isso. Aquele pequeno olhar, repetido algumas vezes, revela que ele está imaginando intimidade com você. Outro detalhe importante: observe como ele reage quando é pego olhando. Se vocês cruzam o olhar inesperadamente e ele desvia os olhos imediatamente, como se tivesse se queimado, isso é atração em ação. Ele não quer ser pego olhando porque sabe que isso vai expor o que está sentindo. Por outro lado, se ele não desvia o olhar e, ao contrário, sustenta o contato visual, inclinando-se levemente para a atenção, isso mostra confiança na atração que sente. Ambas as versões comunicam a mesma verdade subjacente. Ele acha você magnética e seus olhos estão lutando para esconder isso. Vale mencionar também o comportamento das pupilas. Quando alguém está atraído, as pupilas se dilatam. Você não precisa carregar uma lupa para verificar isso, mas pode sentir. Os olhos dele parecerão mais escuros, mais abertos, mais fixos quando estiver olhando para você. Isso, combinado com aquele olhar prolongado, cria um dos sinais mais poderosos de atração sexual. Os homens não controlam isso conscientemente, é a biologia em sua forma mais pura, e há o comportamento de varredura. Se você percebe que os olhos dele não ficam apenas no seu rosto, mas ocasionalmente percorrem o seu corpo, pode ter quase certeza de que é atração. Os homens
quando atraídos por alguém, têm uma tendência natural de varrer a presença física dessa pessoa. Ele pode tentar disfarçar, olhando rapidamente antes de voltar os olhos para os seus. Mas esse movimento repetido é revelador. Se ele fosse indiferente, seus olhos não vagariam. A indiferença não precisa ser disfarçada. Quando o desejo está presente, o cérebro dele está travando uma batalha entre a educação e o impulso, e os olhos dele vão trair constantemente qual lado está vencendo. Por fim, há o calor que você sente quando ele olha para você. Isso não é fácil de medir, mas é algo que você percebe. Você conhece a diferença entre alguém olhando para você por cortesia e alguém olhando para você porque não consegue evitar. Os olhos dele suavizam, ficam mais tempo e criam uma tensão que faz o resto do mundo parecer que desbotou um pouco ao fundo. Isso é atração crua e sem filtro, a distância que ele tenta eliminar. Um dos sinais mais óbvios de que um homem está sexualmente atraído por você é a forma como ele gerencia a distância, ou, mais especificamente, a forma como tenta minimizá-la. Os seres humanos naturalmente protegem seu espaço pessoal, e a maioria dos homens não permitirá que qualquer pessoa ultrapasse essa barreira invisível. Mas quando ele sente uma atração por você, essa barreira fica mais tênue. Ele vai se inclinar mais perto do que o necessário quando você estiver conversando. Mesmo que possa ouvi-la perfeitamente bem de onde está, ele ficará um pouco mais próximo do que a etiqueta social exige. É como se o corpo dele estivesse tentando fechar o espaço, comunicando o desejo sem que ele perceba. Essa mudança de proximidade é um dos sinais inconscientes mais claros, porque a atração faz as pessoas desejarem estar perto. Quando você está atraída por alguém, não quer essa pessoa do outro lado do cômodo, você a quer por perto. Os homens, quando sentem essa atração magnética, criam desculpas para estar mais próximos. Se você está sentada a uma mesa com outras pessoas, ele vai escolher o assento ao lado de você em vez de ficar em frente. Se estão caminhando lado a lado, ele vai se posicionar de forma que os braços de vocês ocasionalmente se toquem. Mesmo em conversas em grupo, ele vai sutil e discretamente se inclinar em sua direção, como se as outras pessoas fossem desaparecendo ao fundo. Isso não é posicionamento aleatório, é instinto. A segunda camada desse sinal vem na forma do toque. E aqui está a coisa importante. Não estamos falando de gestos grandiosos e óbvios. Um homem que está sexualmente atraído por você vai frequentemente testar as águas com toques sutis e aparentemente casuais. Um leve toque no seu braço ao fazer um ponto, uma leve cutucase brincalhona quando ele está sendo engraçado, uma mão que demora um momento a mais ao lhe passar algo. Esses são pequenos indicadores de atração. Eles são planejados para parecer casuais, mas a motivação subconsciente por trás deles não é nada casual. O toque é uma forma ancestral de conexão. E quando ele se sente atraído por você, vai encontrar razões, por menores que sejam, para atravessar essa divisão física. Uma das coisas a observar é se os toques dele parecem buscar reciprocidade. Por exemplo, se ele toca o seu braço durante uma conversa, ele se inclina levemente em seguida, quase esperando ver sua reação. Esse momento conta tudo. Se você responde positivamente, ele se sente encorajado a fazer isso de novo. Se não, ele pode recuar. A atração está sempre testando as águas, e o toque se torna a forma como ele faz isso. O que torna isso tão revelador é que os homens não fazem isso com todo mundo. Eles podem ser educados ou amigáveis com outros, mas aquele toque repetido e levemente demorado, isso é reservado para a pessoa que mexe com algo mais profundo neles. Em espaços lotados, por exemplo, um homem atraído não vai ficar perto de você apenas por conveniência. Ele vai permanecer próximo o suficiente para você sentir a presença dele. Em um encontro, ele vai se posicionar
onde inclinar-se parece natural, como se os dois estivessem criando sua própria bolha. Mesmo em grupos, o corpo dele vai se orientar consistentemente em sua direção. Pés apontando para você, torso virado para o seu lado, ombros voltados aos seus. Na psicologia chamamos isso de orientação corporal, e é um dos sinais mais precisos de onde está a atenção e a atração de alguém. Você vai perceber que, mesmo quando a conversa muda ao redor do grupo, o corpo dele permanece ancorado em você. Claro, nem todo homem é ousado com o toque, especialmente no início, mas a proximidade sozinha pode revelar tanto quanto. Se você o pega por perto, encontrando razões para passar por você, ou escolhendo se sentar perto quando outras opções estão disponíveis, isso é atração acontecendo em tempo real. Um homem que não está interessado não tem razão para consistentemente encurtar a distância. Observe também como a energia dele muda no momento em que ele se aproxima. A proximidade não é apenas física, ela muda a atmosfera. Quando um homem está atraído por você, o simples ato de se inclinar cria uma faísca de tensão, uma espécie de intimidade não dita. Você sente na forma como a voz dele suaviza quando está mais perto, ou na forma como a conversa parece se tornar mais privada, mesmo em um ambiente cheio de gente. O corpo que fala antes das palavras. Quando um homem está sexualmente atraído por você, o corpo dele muitas vezes começa a revelar a verdade antes mesmo de ele abrir a boca. A linguagem corporal é uma das formas mais honestas de comunicação porque contorna o cérebro lógico. Você pode controlar suas palavras, pode até tentar controlar suas expressões faciais, mas sua postura, seus gestos e a forma como você se posiciona são muito mais difíceis de falsificar. Um dos sinais mais claros é como ele posiciona o corpo quando você está por perto. Se um homem está atraído por você, ele não fica de pé ou sentado com o corpo fechado. Em vez disso, ele se inclina em sua direção, muitas vezes com o torso, os pés e os ombros apontados em sua direção. Isso é uma forma inconsciente de dar a você toda a atenção dele e sinalizar abertura. A linguagem corporal fechada, braços cruzados, pés voltados para longe, postura curvada sugere desinteresse ou desconforto. Mas quando tudo em sua postura aponta para você, é o corpo dele literalmente se alinhando com o seu. Mesmo em grupo, se você notar que o corpo dele continua de frente para você enquanto os outros se movimentam ao redor, isso é um sinal de que a atração dele está te puxando. Outro indicador poderoso é o espelhamento. O espelhamento acontece quando alguém imita inconscientemente os movimentos e gestos da pessoa pela qual está atraído. Você cruza as pernas, ele cruza as dele alguns momentos depois. Você se inclina, ele se inclina. Você toma um gole da sua bebida e segundos depois ele faz o mesmo. Não é deliberado. É uma forma instintiva de construir rapport e criar um senso de estamos sincronizados. O espelhamento é a forma do corpo dizer: estou conectado a você, estou sintonizado em você. Se você percebe um homem copiando seus gestos sem perceber, é um sinal sutil, mas forte, de atração. Depois há a postura. A atração muitas vezes faz um homem ficar mais ereto, puxar os ombros para trás e abrir o peito. É quase primordial. O corpo está tentando exibir força, confiança e masculinidade. Mesmo homens que normalmente ficam com postura relaxada, se endireitam ao redor de alguém por quem se sentem atraídos. Em um nível subconsciente, ele está tentando parecer mais atraente, sinalizando que é capaz, protetor e merece sua atenção. Quando você vê essa mudança de postura, no momento em que você entra no ambiente, está testemunhando a manifestação física da atração dele. Os gestos também podem te dizer muito. Fique atenta a sinais de energia nervosa, como mexer com as mãos, ajustar as roupas ou passar os dedos pelo cabelo. Esses pequenos comportamentos frequentemente surgem quando um homem se sente atraído
porque o corpo está liberando tensão nervosa. Ao mesmo tempo, você pode notar que ele usa gestos mais expansivos ao falar, abrindo mais os braços, se movendo com mais animação. Isso é outra tentativa subconsciente de parecer mais dominante e envolvente. Ambos os ajustes nervosos e os movimentos expansivos estão ligados à atração. Um mostra a empolgação que ele não consegue conter. O outro mostra o impulso de capturar e manter sua atenção. Por fim, preste atenção às expressões dele. Um homem que está sexualmente atraído por você frequentemente exibe o que a psicologia clínica chama de microexpressões, lampejos, fugazes de emoção que o entregam. Pode ser um rápido erguer de sobrancelhas quando você diz algo brincalhão, um leve morder o lábio ou um sorriso que dura um pouco mais do que deveria. Essas expressões não são ensaiadas. São vazamentos naturais do que ele está sentindo no momento. A voz que muda sem que ele perceba. Uma das formas mais fascinantes de perceber a atração é ouvindo, não apenas observando. A voz de um homem muda quando ele está atraído por alguém e muitas vezes ele nem percebe isso. O ritmo, o tom, tudo muda sutilmente no momento em que ele sente aquela faísca. Ele pode baixar a voz ligeiramente, falando em um registro mais grave e profundo, quase instintivamente, tentando soar mais masculino e confiante. Ou pode ficar mais animado, com a energia dele subindo ao se envolver com você. Ambos os extremos contam a mesma história. Seu estilo de comunicação habitual está alterado porque a presença de você o afetou. Quando um homem se sente sexualmente atraído, uma das primeiras mudanças que você vai notar é o tom suavizando quando ele fala diretamente com você. Ele pode baixar o volume para que a conversa pareça mais íntima, quase como se fosse só para os dois, mesmo que estejam rodeados de outras pessoas. Esse abaixamento da voz não é apenas por privacidade, cria um senso de proximidade, como se ele estivesse te convidando para um espaço menor e mais pessoal. Ao mesmo tempo, muitos homens fazem o oposto. Ficam mais energéticos e expressivos quando a atração os atinge. De repente, estão contando histórias com mais entusiasmo, fazendo mais piadas ou exagerando nos gestos enquanto falam. Por quê? Porque a atração faz as pessoas quererem impressionar. E a energia é uma forma de prender a atenção. Se ele parece mais animado com você do que com os outros, isso não é coincidência. É a forma dele de sinalizar: sua presença importa. Eu quero te manter engajada. Essa mudança de energia é fácil de notar quando você compara como ele interage com o grupo versus como ele interage especificamente com você. Outro detalhe importante é o ritmo. Um homem pode tropeçar nas palavras ou acelerar as frases como se o cérebro não conseguisse acompanhar a boca. Essa empolgação nervosa vaza na forma como ele fala, mais rápido, mais ansioso, talvez pontuado por risos, em coisas que não são especialmente engraçadas. Por outro lado, ele pode desacelerar dramaticamente, saboreando as palavras de uma forma que faz a interação parecer deliberada e significativa. Ambos revelam a mesma coisa. Você perturbou o ritmo normal dele. Observe também como a voz dele muda quando ele brinca ou flerta. A atração frequentemente faz os homens deslizarem para um tom mais brincalhão, às vezes soltando piadinhas ou comentários espirituosos projetados para criar faíscas. Nesses momentos, a voz dele pode adquirir uma qualidade musical ou um estilo brincalhão diferente do seu jeito habitual de falar. Essa mudança não é apenas sobre humor, é sobre testar a química, ver se a energia retorna. O silêncio também tem um papel. Um homem atraído pode fazer mais pausas, deixando pequenas lacunas na conversa que aumentam a tensão. Esses momentos de quietude, onde ele está sustentando o seu olhar e não se apressando para preencher o espaço, são tão reveladores quanto as próprias palavras. Criam uma sensação de antecipação, como se algo mais pudesse acontecer a qualquer momento.
E depois há o riso. Preste muita atenção em como ele ri ao seu redor. A atração tende a amplificar o humor. Ele ri mais alto, mais rapidamente e com mais frequência dos seus comentários, mesmo daqueles que não são intencionalmente engraçados. A energia dele sobe porque a presença de você o emociona. E essa empolgação vaza através do riso. Quando a voz dele fica mais calorosa, o riso mais abundante e a energia mais viva na sua presença, é uma indicação poderosa de que a atração dele não é apenas superficial. A atenção que ele te reserva. Um dos sinais mais inegáveis de atração é a forma como o homem dirige sua atenção. Em um mundo cheio de distrações, telefones vibrando, conversas acontecendo, pessoas se movendo ao redor, a atenção é a moeda mais valiosa. Quando um homem está sexualmente atraído por você, ele não apenas te nota, ele te prioriza. O foco dele muda do barulho do ambiente para a presença de uma pessoa. E essa pessoa é você. Você vai ver isso na forma como ele ouve, na forma como os olhos dele ficam e na forma como ele parece filtrar tudo mais para permanecer sintonizado no que você está dizendo. Pense em ambientes de grupo por um momento. Se há 5 pessoas conversando e rindo, onde está o foco dele? Quando a atração está em jogo, você vai notar que as respostas dele, o riso e o engajamento parecem gravitar mais pesadamente em sua direção, mesmo que seja outra pessoa contando uma história. Ele pode olhar para você como se quisesse verificar sua reação antes de rir. Isso é uma forma inconsciente de exclusividade. O cérebro dele está programado para buscar sua validação acima de qualquer outra. A atenção dele naturalmente orbita ao seu redor, independentemente da dinâmica social. Se você chegou até aqui e está reconhecendo esses padrões na sua própria vida, quero te convidar para algo mais profundo. Em meu canal de membros no YouTube, compartilho análises clínicas, casos reais e reflexões que não cabem em um vídeo público. É um espaço íntimo onde aprofundamos juntas o que significa entender as emoções humanas, as suas e as dos outros. Se você sente que esse conteúdo toca algo verdadeiro em você, adoraria te ver por lá. Esses sinais que compartilhei com você hoje, o olhar que demora, a proximidade que se cria, o corpo que se abre, a voz que muda, a atenção que se fixa, não são comportamentos calculados, são expressões da biologia humana, da psicologia profunda, de décadas de estudos e de milhares de histórias que ouvi dentro do meu consultório. Uma vez que você aprende a Lelós, o mundo das interações humanas nunca mais parece o mesmo. Você começa a ver o que sempre esteve lá, mas que ninguém havia te ensinado a observar. E esse, para mim, é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Não controlar os outros, mas entender profundamente o que se passa entre as pessoas, incluindo você mesma.